A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Amém? Graças a Deus estou aqui e eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra que está escrito no livro de Jó, um livro bem conhecido dos servos e servas de Deus. Jó capítulo 40, versículo 3 e 4. Vamos ler? Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse capítulo uma conversa de Deus com Jó. Jó ouvindo a voz de Deus. E Deus colocou no meu coração as 4 respostas de Jó para Deus. E uma resposta de Deus para Jó mudou a sua história. Mudou a situação. Virou a página da história de Jó. Trouxe cura, trouxe alegria, prosperidade, fartura, abundância, multiplicação na vida de Jó. Vemos aqui no capítulo 40, versículo 3 e 4, Deus dialogando com Jó e Jó ouvindo a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração as 4 respostas de Jó para Deus e uma de Deus para Jó. Sabemos que a Bíblia vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua. Está no poder das nossas palavras. Está escrito. A morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza comerá dos seus frutos. E eu vejo aqui que Jó, na sua primeira resposta para Deus, Jó usou as palavras, usou o poder das palavras. Porque a palavra de Deus diz que com a boca a gente abençoa e amaldiçoa. E a Bíblia diz que nós temos que abençoar e não amaldiçoar, diz a palavra de Deus. E eu vejo a primeira resposta de Jó para Deus. Quando Jó entrou naquela provação, quando a adversidade veio, as aflições veio, as tribulações veio, Jó estava lá. E a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Só que a provação veio, as aflições veio, mas dependendo da maneira e da forma que nós respondemos para Deus, diante das aflições da vida, diante das adversidades da vida, vamos ter vitória, vamos conquistar. Deus vai agir, os céus vai se abrir. E eu vejo aqui a primeira resposta de Jó para Deus no capítulo 1. Está escrito que quando Jó começou a receber aquelas notícias, como diz a Bíblia, as boas novas, né? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, ficou na estaca zero. Mas a palavra de Deus diz que quando Jó ouviu todas essas notícias, a primeira resposta que ele deu para Deus foi essa. Ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, prostou-se diante de Deus. E ali ele adorou a Deus diante daquelas aflições. E a primeira resposta que saiu da boca de Jó, as primeiras palavras que saiu da boca de Jó foi a seguinte: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Aí ele vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Foi a primeira resposta de Jó para Deus diante das aflições. E quais tem sido a sua e a minha resposta para Deus? Quando você entra na aflição, quando a luta vem, quando a adversidade vem,
quando as dificuldades vêm, quando as enfermidades vêm, quando os problemas vêm? Qual tem sido a sua resposta para Deus? Porque dependendo da resposta que damos e enviamos para Deus, vamos ter vitória. Mas se for uma resposta que não agrada o coração de Deus, se for uma resposta que vai deixar você abatido, vai deixar você na luta, vai deixar você na provação e nas aflições. Mas a primeira resposta de Jó para Deus foi essa: bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo que o Senhor, ele pôs o Senhor na frente. Porque ele está dizendo, bendito seja o Senhor. Ou seja, ele já está colocando Deus na frente. Ele já está colocando o Senhor na frente no início da sua luta e da sua provação. Tem uma frase que diz, coloca Deus no início. Ponha Deus no início e Ele cuidará do fim. E Deus, o Senhor, cuidou do fim de Jó. Então foi a primeira resposta que Jó enviou para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo, o meu Senhor é bendito acima de todas as aflições, todas as enfermidades, todas as adversidades. Jó estava dizendo, o meu Senhor é bendito e eu também serei bendito. Eu serei bendito do Senhor na terra, mesmo em meio às provações, às lutas e às adversidades. Foi a primeira resposta de Jó para Deus. A segunda resposta está no livro de Jó, capítulo 13, quando Jó vai dizer o seguinte, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Oh glória! Foi a segunda resposta que Jó envia para Deus diante das suas lutas, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. Ele estava na estaca zero. Ele estava sem nada. Ele perdeu tudo. Mas a segunda resposta que ele envia para Deus é essa: ainda que ele me mate, ainda que ele tire a minha vida, eu confiarei nele. Foi a segunda resposta que ele enviou para Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Jó, no meio da sua luta, no meio da sua provação, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Era o mais rico do Oriente. Era o maior do Oriente, era Jó. E ele disse, ainda que ele me mate, ainda que ele tire a minha vida, eu confiarei nele. Foi a segunda resposta de Jó para Deus. A terceira resposta está no livro de Jó, capítulo 19, quando Jó estava lá. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha pele se acabe, eu verei a Deus, diz a palavra do Senhor. Essa foi a terceira resposta que Jó enviou para Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha aí a resposta. Então, dependendo da resposta que nós enviamos para Deus, damos para Deus aqui na terra, em meio a tantas tribulações, vamos ter vitória. Isso é certo. A quarta resposta que Jó envia para Deus está em Jó 42, versículo 1 e 2. Respondeu Jó ao Senhor. Ele respondeu ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, impedido, destruído. A quarta resposta de Jó para Deus foi essa. Bem sei eu que o Senhor tudo pode
e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Que bênção! A mudança veio. A providência veio. A cura chegou. A prosperidade chegou. A história de Jó mudou. Porque ele deu para Deus. Ele enviou para Deus 4 respostas. A primeira: bendito seja o nome do Senhor. A segunda resposta foi: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A terceira resposta foi: eu sei que o meu Redentor vive. E a quarta resposta foi: nenhum dos teus planos pode ser impedidos. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele envia uma resposta para Jó, que está no livro de Jó 42, no versículo 10 e no versículo 12. Olha o que vai dizer no versículo 10, a resposta de Deus para Jó. E o Senhor, o nosso Deus, virou o cativeiro de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó quando esse estava orando, falando com Deus, intercedendo. Olha aí que bênção. E no versículo 12 vai dizer: assim abençoou o Senhor a vida de Jó, mais do que a primeira. Assim abençoou o Senhor o estado de Jó, em dobro. Tudo veio em dobro. Tudo veio em dobro da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Jó, ele soube como responder para Deus. Então, dependendo da sua resposta para Deus, dependendo da minha resposta para Deus, em meio a tantas aflições, em meio a tantas lutas e problemas e dificuldades que você está enfrentando, mas se da sua boca, da sua língua sair aquela resposta que move o coração de Deus, ei, a resposta de Deus para você também vai ser de vitória, de cura, de prosperidade, de conquista. As portas vão se abrir e você vai ser vencedor. Então que as suas respostas para Deus sejam agradáveis ao coração de Deus, como foi de Jó. Você lembra do centurião que foi atrás de Cristo? O seu criado estava doente? Ele chegou diante de Cristo e falou: Senhor, o servo, o meu criado está em casa doente. Jesus falou assim: eu irei e lhe darei saúde. Mas a resposta daquele centurião para Jesus foi tão forte, tão tremenda, que ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Quando Jesus ouviu essa resposta, Jesus olhou para ele e disse, e para a multidão que estava ali, para os discípulos: nem mesmo em Israel eu achei e vi tanta fé como desse homem. E Jesus olhou para ele, olha a resposta de Jesus para ele: vai, o teu servo está curado. E assim aconteceu o milagre. Você lembra da resposta daquele leproso? Quando Jesus desceu do monte e uma grande multidão seguia Cristo, aquele leproso chegou e se prostrou diante de Cristo humildemente e disse para Jesus, olha a resposta dele para Jesus: Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus olhou para ele com íntima compaixão e disse assim: eu quero, seja curado. E na mesma hora a lepra desapareceu. Oh glória! Lembra daquela mulher cananeia que correu atrás de Jesus gritando? Olha a resposta dela para Jesus. Jesus falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas a resposta dela foi tão tremenda que ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Quando Jesus ouviu essa resposta, olha a resposta de Jesus para ela: mulher,
por causa destas tuas palavras, oh glória, por causa dessa tua resposta, vai, a tua filha está curada. E a Bíblia diz que a filha dela foi liberta, totalmente liberta, em nome de Jesus. Então, dependendo das respostas que nós enviamos para Deus aqui da terra, dependendo das respostas que saem da nossa boca, da nossa língua, nós vamos ser abençoados. Vamos conseguir a vitória. Vamos receber de Deus o milagre, a prosperidade. A porta vai se abrir, a situação vai se resolver, em nome de Jesus. Então medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Jó 40, versículo 3 e 4. Jó conversando com Deus, falando com Deus, e sabemos que a provação de Jó foi terrível, terrível, dolorosa. E a Bíblia diz que Jó sentia tanta dor que os seus amigos, quando vieram visitar ele, ficaram de longe. Ficaram de longe porque o rosto de Jó, o corpo de Jó estava irreconhecido. E eles não falaram, não conseguiram falar palavra nenhuma para Jó, porque a dor que Jó sentia era tão grande, tão forte, mas mesmo assim, as respostas de Jó para Deus foram essas 4, as quais Deus enviou uma resposta só, e a história de Jó mudou. Deus trouxe tudo de volta em dobro, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação, é o Deus da fartura, é o Deus da abundância, é o Deus da prosperidade, é o Deus da vida, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que muda qualquer situação na terra. Amém? Fique com essa palavra, medita nessa palavra. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. E não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh, glórias! Amém, graças a Deus.